Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho então sobre o que é a toxicologia, que é a área de estudo científico que a ZSafe tem desenvolvido seus trabalhos. A toxicologia é um ramo da ciência que estuda os efeitos adversos de substâncias químicas ou agentes físicos ou biológicos nos organismos vivos e no meio ambiente. Então, o principal objetivo é compreender como que as substâncias interagem com os sistemas biológicos e determinar os efeitos que podem ter na saúde humana, na saúde animal e no meio ambiente. Ok? Em termos da medicina, a, a toxicologia tem uma importância no que diz respeito aos diagnósticos e tratamento de intoxicações. Então, essas intoxicações elas podem acontecer tanto de forma aguda quanto de forma crônica, depender do tempo em que o indivíduo entrou em contato com a substância tóxica. E é importante que nós tenhamos conhecimentos na medicina que permitam tratamentos adequados para a remoção desses resíduos ou para o monitoramento da quantidade de substâncias tóxicas que o indivíduo entrou em contato, ou até mesmo não necessariamente precisa ser um poluente, mas um medicamento. Então, na área da medicina ainda, quando nós recomendamos uma concentração de um determinado tratamento ou uma dose de um medicamento, ele não pode ser tóxico para o paciente. Além disso, a farmacologia é uma área que inclui bastante a toxicologia. Então, é uma área que busca novos medicamentos e esses medicamentos precisam ser testados quanto à garantia de não serem tóxicos. Então, a toxicologia é uma área de atuação grande que monitora a produção de novos remédios e a possibilidade de modificações nessas novas drogas para que possam ser usadas com segurança pela população. Né? Enquanto uma área da saúde pública, né, a vigilância toxicológica, que é monitorar a exposição da população às substâncias tóxicas e aos efeitos na saúde, são bastante importantes também, né, e as políticas de saúde também vão fornecer dados científicos para embasar as políticas públicas relacionadas à segurança, por exemplo, alimentar ou farmacológica, controle de produtos químicos, regulação de medicamentos, entre outros. Né? No quesito meio ambiente, a gente sabe também da importância da toxicologia na avaliação de riscos ambientais. Então, quando uma indústria, uma empresa faz o descarte de subprodutos, né, da sua produção no meio ambiente, a gente pode encontrar aí poluentes que estão contaminando a água, contaminando o ar, contaminando o solo e vão trazer prejuízos para os ecossistemas que estão nesse meio, certo? Além disso, a toxicologia é bastante usada para a produção de novas regulamentações, então são baseadas na contaminação e na disponibilidade desses conteúdos no meio ambiente, que é uma área de estudo da toxicologia, que as regulamentações são produzidas para o quanto essas substâncias podem ser colocadas no meio ambiente, quais os possíveis danos e como recuperar áreas que foram impactadas. Além disso, a gente tem na área de ciência e tecnologia, né, o desenvolvimento de novos produtos, não só na área farmacológica, o desenvolvimento de novos fármacos, mas nós estamos falando aqui de desenvolvimento de cosméticos, por exemplo, né, de substâncias que vão fazer a regulamentação ou a proteção de embalagens plásticas, alimentos, né, produtos para conservação de alimentos, produtos para uso humano de maneira geral, os agrotóxicos, agroquímicos, então que vão cair no meio ambiente também, e todos esses produtos eles precisam passar por testes toxicológicos. Né? Então, o tratamento desses produtos é uma forma de atuação da toxicologia, e aí novos métodos precisam ser desenvolvidos o tempo todo, incluindo o uso de modelos específicos que possam ser utilizados para redução desses impactos ambientais, mas também para redução do uso de animais mamíferos em pesquisa. Bom, então qual que é a importância de se entender as toxinas e os seus efeitos nos organismos vivos? Em primeiro lugar, é a identificação dos riscos. Né? Então, através desses estudos, a gente consegue reconhecer as substâncias que podem causar danos à saúde, e não só saúde humana, mas também saúde animal, e dessa forma ajudar a prevenir intoxicações e prevenir doenças. Tá? Além disso, a gente tem também
a área do diagnóstico e do tratamento, tá? Então, a toxicologia ela vai facilitar o diagnóstico precoce de intoxicações e a seleção de tratamentos adequados que vão diminuir os efeitos adversos de diversas toxinas ou diversos produtos químicos. Além disso, o controle de qualidade de alimentos é uma outra área extremamente importante em que a gente vê a atuação da toxicologia, né? Então, no controle de alimentos, a checagem de micotoxinas, de pesticidas incluídos nesses alimentos, né? Muitas vezes de mistura de agrotóxicos ou a inclusão de metais pesados é bastante importante, é uma área relevante para a saúde humana. A prevenção de surto de doenças, então a gente também consegue identificar fontes de contaminações alimentares e colocar em prática medidas para prevenir surtos de intoxicação. A toxicologia também atua na área de conservação da biodiversidade, então de maneira a compreender os efeitos das toxinas dos organismos vivos e ajudar a proteger a diversidade biológica e a saúde de diversos ecossistemas. Gestão de recursos naturais é uma outra área bastante importante em que a toxicologia está presente. Então, através desses estudos, nós conseguimos avaliar os impactos de poluição ambiental e, através desses impactos, desenvolver estratégias de conservação para mitigar os danos ambientais. Uma outra área também é o desenvolvimento de produtos seguros. Então, todos os novos produtos que são pensados, né, para colocar-se um novo produto no mercado, nós precisamos entender, compreender efetivamente quais são os efeitos e quais são as possíveis ações tóxicas desses produtos. Então, lembra que a concentração, o tempo de exposição e a forma, a via de exposição vão interferir bastante na resposta e através de testes toxicológicos para esses novos produtos, a gente consegue atuar na formulação desses produtos químicos de modo que eles sejam seguros, né? Sejam medicamentos, pesticidas ou outros produtos industriais que estão seguros para o uso humano e para o meio ambiente. Uma outra área é a melhoria das práticas agrícolas. Então, identificar e reduzir o uso de pesticidas e fertilizantes é alguma coisa que é um desejo geral da população que vai favorecer a saúde humana, animal e ambiental. Dessa forma, a gente precisa testar os efeitos desses pesticidas em conjunto, né? Então, as grandes indústrias agrícolas, elas utilizam diferentes tipos de pesticidas para pragas diferentes. Então, seja uma praga de plantas daninhas, seja uma praga de fungos, seja uma praga de insetos, são pesticidas diferentes que são utilizados. Mas como é que atuam em conjunto? Quando a gente deixa todos eles misturados no alimento que vai ser vendido para a população, quais as consequências disso? É uma área de estudo também da toxicologia. Os agentes tóxicos, eles podem ser diversos. Então, a gente está falando de alguns aqui, eu estou dando alguns exemplos, mas pensando um pouco mais a fundo, quais são os tipos de agentes tóxicos, né? Então, o primeiro deles são os agentes físicos. Nesse caso, a temperatura é um agente físico, então temperatura extrema, calor demais, que a gente está passando aí por ondas de calor, podem causar danos aos tecidos. Pressão elevada ou pressão muito baixa pode também afetar a fisiologia dos organismos e doenças descompressivas, por exemplo, de mergulhadores, né? Acontecem. Traumas mecânicos, como lesões físicas causadas por acidentes, por quedas, colisões, todos esses são agentes físicos que causam alteração no organismo. Os agentes biológicos, eles incluem bactérias, vírus, fungos, então são micro-organismos que podem produzir toxinas e causar infecções, que vão resultar em sintomas tóxicos. A gente também tem toxinas biológicas, então são substâncias produzidas por organismos vivos, como bactérias, por exemplo, né? Toxina botulínica é um exemplo, ou produzidos por plantas ou por animais que têm efeitos tóxicos no organismo, venenos de serpentes, venenos de sapos, podem ser tóxicos. E os agentes químicos são exemplos, né? Substâncias químicas industriais, então produtos químicos sintéticos, que são produzidos por indústrias como solventes, metais pesados e outros produtos. Podem ser também medicamentos, então a indústria farmacêutica tem um papel relevante aqui, né? E esses agentes farmacológicos, eles podem ter toxicidades, devem ser testados quanto a isso.
Poluentes ambientais também são agentes químicos. Então, por exemplo, poluentes de água, de ar, de solo, né? São produtos que acabam caindo no ambiente e vão causar danos ambientais. E além desses três colocados aqui, nós temos também alguns agentes de radiação. Então, radiação ionizante, partículas, né, como raio alfa, raio beta, nêutrons, radiações eletromagnéticas, como os raios gama, raio X, né, eles podem também causar danos teciduais, como câncer e mutações genéticas bastante relevantes. Que fatores que influenciam a toxicidade de uma substância? Né? Então, a gente falou anteriormente, numa outra aula, sobre concentração ou dose. Então, é claro que uma substância ela pode ser tóxica ou não, a depender da concentração a que o indivíduo está sendo exposto. Mesmo substâncias potencialmente não tóxicas, vamos falar aí da água, se ingeridas em grande quantidade, podem levar a problemas. Então, a ingestão de grandes quantidades de água pode fazer com que você perca uma quantidade de sal pelos rins, pela micção, que leva a um problema orgânico bastante grave e até pode levar à morte. A duração da exposição é um outro fator importante, então, quanto maior o tempo de exposição, maiores as chances de influências toxicológicas no organismo. Susceptibilidade individual também, então não só em fases diferentes da vida, então durante a embriogênese é uma fase bastante crítica do desenvolvimento, mas as diferenças individuais relacionadas ao metabolismo, à alimentação, à história de vida também são relevantes quando a gente está falando de fatores influentes da toxicidade. Né? Então, eu trouxe só para completar aqui um exemplo recente daquele carro que parou no estacionamento de uma rodoviária no sul do Brasil, agora no início do ano, e que os indivíduos foram expostos por um longo período ao monóxido de carbono. E esse gás é um gás tóxico que se liga à hemoglobina e a hemoglobina então não consegue mais transportar oxigênio adequadamente. Então, se tivesse acontecido por um período curto de tempo, provavelmente a medicina poderia recuperar esses indivíduos através da exposição deles ao oxigênio puro que competiria pelo sítio de ligação da hemoglobina, ou por uma concentração menor do gás no ambiente, se as janelas estivessem abertas e a concentração do gás estivesse baixa, talvez as consequências não tivessem sido tão trágicas, né? Então aí está um exemplo da toxicidade de um agente químico, que é o gás, monóxido de carbono, que levou à morte alguns indivíduos no início desse ano de 2024 no Brasil.